Oi, gente, vamos lá de volta para a nossa última aula, História, o livro de vocês, página 76, ou desculpem, 66, e nós vamos falar um pouco sobre o Quilombo dos Palmares, né? Que a gente sabe que foi um dos mais importantes que existiu no Brasil, tá? E o que era o quilombo? Eram os lugares que os escravos viviam, né? Que eles constituíam para se livrar dos maltratos, né? A que eles eram submetidos. Nós sabemos que o desembarque dos escravos acontecia nos portos do Rio de Janeiro, né? Que era a sede da colônia. Recife e Salvador, porque eram capitais importantes, eram províncias importantes no Brasil. Os escravos eram levados, depois que desembarcavam, né, eles eram vendidos no mercado e depois eram levados às lavouras de cana-de-açúcar para para o plantio do café e em seguida eles iam para as minas, tá? Nas fazendas, eles realizavam as mais diversas tarefas, né? Trabalhavam em atividades domésticas, que eram os escravos que viviam dentro da casa, fazendo as atividades domésticas, né? E também trabalhavam como ferreiros, né? Ou seja, fazendo utensílios de ferro, né, para os seus senhores usarem ferraduras de cavalo, tudo que era preciso ser feito com ferro eram os escravos quem faziam. Tá? Nas cidades eles eram explorados, né? Ou seja, eles eram vendedores, eram os que nós chamávamos de negros de ganho ou escravos de ganho. Eles vendiam o que os seus senhores produziam, os senhores produziam e eles iam vender esses produtos no comércio, tá? Nas cidades. Para não fugir, geralmente, esses escravos de ganho, como eles iam para a cidade fazer essas vendas, eles colocavam no pescoço dele um grande colar de ferro chamado de cangas, tá? Então, às vezes, eles faziam essas cangas, né? E esses escravos não conseguiam fugir. Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles tinham que seguir, porque lá na África eles tinham a própria crença deles. Mas quando eles chegavam aqui no Brasil, o Brasil era um país católico e eles eram obrigados a seguir a religião dos seus senhores, tá? E muitas mulheres negras, elas passaram a ser uma espécie de faz tudo para as sinhazinhas, né? As filhas e esposas dos senhores de engenho, elas eram chamadas de mucamas, tá? Para muitos senhorzinhos e sinhazinhas, escravas tornavam-se até ama de leite, né? As negras, elas ficavam grávidas, né? Davam de mamar aos seus filhos e amamentavam também os filhos das mulheres brancas. E aí elas eram chamadas de ama de leite, né? Eles eram atacados muitas vezes pelo banzo, né? Que hoje a gente conhece como depressão. Porque era aquela doença da alma, né, da melancolia. Eles ficavam tristes por estarem vivendo essa situação longe da sua terra natal e às vezes, muitas das vezes, eles morriam de banzo. Eles eram muito maltratados. E aí o que é que eles faziam? Eles não aceitavam, gente, a condição de escravidão que eles viviam, não. E eles acabavam fugindo. Mas também, da mesma forma que eles fugiam, muitas vezes eles eram capturados por um profissional, né? Profissional,
podemos dizer assim, chamado Capitães do Mato, que ganhava para resgatar, trazer de volta esses escravos sujões, né? E aí, quando eles eram pegos, era pior, porque os castigos eram maiores, os maus tratos eram mais intensos, né? Para que ele servisse de exemplo para que outros escravos não fugissem, né? Quando conseguiam fugir de verdade, sem ser recapturados, eles criavam os quilombos, né? E entre os mais importantes que nós tivemos no Brasil foi o Quilombo dos Palmares, que ficava entre Alagoas e Pernambuco. Foi assim chamado porque o local aonde ele foi instalado tinha muitas palmeiras. Certo, gente? No livro de vocês, na página 66, vocês têm aí uma curiosidade sobre o Quilombo dos Palmares, tá? Quantas pessoas o Quilombo dos Palmares reuniu, né? Entre escravos, brancos e indígenas, né? Fora da lei. Né? Então, os quilombos não abrigavam só os escravos, abrigavam também brancos que cometiam algum tipo de crime e também índios. Esse Quilombo dos Palmares teve um grande líder chamado Zumbi dos Palmares, tá? E tem aqui uma pequena biografia de Zumbi dos Palmares e vocês fazem a leitura dessa biografia, né? De quem foi Zumbi dos Palmares, na página 67 do livro de vocês. E também tem algumas curiosidades sobre o papel da mulher dentro dos quilombos, né? Algumas mulheres elas se destacavam dentro desses quilombos. A presença da mulher negra nos quilombos, ó, vamos lá. A Quatune, quem era ela? Era líder do Quilombo dos Palmares, princesa da África, filha do rei Congo. Foi vendida como escrava para o Brasil. Chefiou uma das povoações que levava o seu nome, Mocambo de Alcatune. Teresa de Quariteré, ou Quariterê, rainha do Quilombo Quariterê, durante 20 anos no século XVIII, liderou um grupo de negros indígenas, impôs tal organização a Quariterê e o Quilombo sobreviveu até 1770. Quariterê se caracterizou pelo seu trabalho com forja, pois transformava em instrumentos de trabalho os ferros utilizados contra os negros. Então, todos aqueles utensílios que serviam de castigos, que eram feitos de ferro para castigar os negros, passaram a ser instrumentos de trabalho dentro dos quilombos, né? Quando forjar, quer dizer, ele pegar esse metal, derreter, ele deixar de ser um instrumento de castigo e passar um instrumento de utensílio doméstico. Dandara era uma das lideranças femininas negras que lutou junto a Zumbi no Quilombo dos Palmares, contra o sistema escravocrático, ou seja, são contra a escravidão. Dandara se colocou ao lado de Zumbi contra Gangazumba, por este a assinar o tratado de paz com o governo português, né? Eles eram contra a assinatura desse tratado. Então, nós tivemos aí líderes importantes, mulheres importantes dentro desses quilombos, tá? E Zumbi dos Palmares é o maior representante, né? Tanto é que o dia 20 de novembro, né, quando o Zumbi dos Palmares foi morto, é comemorado em homenagem a ele o Dia da Consciência Negra, tá, gente? Então, vou deixar aí um vídeo que fala um pouquinho sobre quem foi Zumbi dos Palmares. Tá legal, pessoal? Então, essas foram as nossas aulas de hoje. Retomaremos elas amanhã, sexta-feira, né, dia 4, dando início ao final de semana. Tá bom, gente? Então, até amanhã. Fiquem com Deus e bons estudos. Ora, Paiobá,
Foi muito boa a sua ideia de comemorar o dia 20 de novembro com a comunidade. Caprichou, hein? Capoeira, comidas típicas, danças. Pois é, Dorinha. Mas é uma maneira de lembrarmos a luta de Zumbi dos Palmares. Por isso essa data é comemorada o Dia da Consciência Negra. Dia 20 de novembro de 1695 é a data da morte de Zumbi dos Palmares, não é? Sim, Zumbi nasceu livre. Sua mãe estava a caminho do quilombo. Só que houve um ataque em Palmares e capturaram a criança, que foi criada pelo Padre Melo. Zumbi foi batizado como Francisco e tornou-se um coroinha. Quando ele tinha lá os 15 anos, ele aproveitou uma rebelião e foge para o quilombo dos Palmares. Em Palmares ele conheceu o seu tio, o líder Ganga Zumba. Com ele, Zumbi aprende técnicas de combate e o candomblé. Foi aí que começaram a chamá-lo de Zumbi, que significa aquele que nunca morre. Aos poucos, Zumbi tornava-se um dos guerreiros mais poderosos do quilombo. Foi aí que ele começou uma luta para libertar os escravos dos engenhos. Porém tamanho poder incomodou os portugueses. Alguns haviam tentado acordos com Ganga Zumba, mas não cumpriram. Zumbi tornou-se líder depois que Ganga Zumba morreu. Assim os portugueses contrataram um bandeirante de São Paulo, Domingos Jorge Velho. Domingos era um experiente mercenário e com estratégia sórdida conseguiu assassinar Zumbi dos Palmares. A trajetória de Zumbi simboliza a luta pela liberdade e a consciência negra. Para nós, ele é um verdadeiro herói nacional.